Agora é revisão da recuperação. Agora é revisão da recuperação. A arte é tão legal, a arte é tão legal, a arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Vamos para a nossa recuperação, gente. Vamos estudar aí, vamos ver uma aula especial para rever, para deixar você pronto, porque você bobeou aí, ficou de recuperação, podia já ter matado essa história aí, gente. Socorro! Bora lá, né? Vamos lá, gente. Vou colocar meu violão aqui na estante dele para a gente começar. Com a nossa aula de revisão de recuperação da unidade 2, onde a gente vai rever aqui rapidão, cometa aqui, a aula 11, né? Aula 14, aula 17 e 18, né? Para poder fazer uma boa avaliação de recuperação, né? Com certeza você se distraiu com alguma coisa aí, teve tempo de estudar. Vamos ver logo a aula 11. Na aula 11, sobre a arte contemporânea. Vocês estão vendo aí, ó, a balsa de Lampedusa, né? Então vamos lá. A arte contemporânea vai a partir dos meados do século XX, né? Então, aí você vai ter pop art em 1960, os símbolos do consumo, aí vem a op, arte com os efeitos visuais, para você pensar que a arte está se movendo. Aí vem a arte povera, utilizando materiais aí alternativos, por isso foi considerado uma arte pobre, de materiais pobres. Aí vem o concretismo, é uma arte mais chique, mais conceitual. Aí vem a arte cinética, que é a respeito do movimento. Nessa colagem aqui, ó, está resumido aí a mesma coisa que o mapa mostrou para nós, tá? Então, vamos ver esses movimentos. A arte cinética utiliza recursos visuais e técnicos destinados a dar movimento à obra, ou impressão de movimento, não esquece isso. Aí vem o concretismo, para incorporar a arte, música, poesia e artes plásticas às estruturas matemáticas geométricas. Então, juntando arte com isso aí, dá o concretismo, tá, gente? Aí vem o minimalismo, que diz, peraí, tem coisa demais aí, vamos priorizar o mínimo de recursos, reduzindo seu nível essencial e descartando as futilidades. Eita, rococó. Vamos lá. Então, agora vamos ver uma atividade aqui para a gente recuperar. É logo assim, a gente vê o conceito e pá! A arte minimalista foi constituída em meados dos anos 60 e caracterizava-se como a radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. Diante disso, a estética minimalista busca a simplicidade e a essência das formas. Então, tendo essa ideia na cabeça aí, considerando essa abordagem, assinale a alternativa que melhor descreve essa corrente artística. Então, vamos ver as alternativas aí, né? Movimento minimalista busca a redução ao essencial, utilizando formas simples e cores neutras, para transmitir a sensação de clareza e ordem. O minimalismo é caracterizado essencialmente pela utilização de ambientes vazios e instalações artísticas que não fazem uso de formas definidas. O minimalismo é um movimento que apenas enfatiza a irracionalidade e a desordem do mundo contemporâneo sem permitir clareza. A estética minimalista deve ser vista como
um desprezo à complexidade, reduzindo a arte a representações escassas e sem conteúdo, e o minimalismo apenas faz uma crítica à modernidade sem aportar novas práticas ou refletir sobre a condição humana. Olha, quando você for lendo esse tipo de questão, o que você vai achando que tem mais ou menos a ver, você deixa ali, mas aquilo que você acha que não tem nada a ver, você já risca fora, entendeu? Então, essa primeira questão, esse primeiro item aqui, ó, o movimento minimalista busca a redução ao essencial, utilizando formas simples e cores neutras para transmitir uma sensação de clareza e ordem. Olha, isso aqui você vê já que está fora. Utilização de ambientes vazios, né? É um movimento que apenas enfatiza a desordem. A gente já arrisca, já está fora. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Vamos agora, então, para a aula 14, né? Arte e Tecnologia, parte 2. Vamos ver aqui, para a gente ver uma recuperação sobre esse tema aí. Uma atividade sobre esse tema. Arte e Tecnologia enfatiza o quê? Arte digital. Então, a arte digital é tudo isso aqui, gente. Ó, faz parte. As artes feitas especialmente para serem mostradas na rede. Aí tem também, baseado nisso aqui, alguns artistas que fazem instalações interativas. Instalações apresentam algum tipo de arte que podem ser, vou dizer assim, compartilhadas. Pode ser, as pessoas podem entrar em contato de algum modo. Tá? É meio vago a gente falar assim, mas para você entender essa palavra de interatividade, a troca. Então, utiliza a internet como parte integrante da obra ou evento. É evento porque tem essa questão de a instalação, né? Vai ter um acontecimento a instalação, ou então você quer visitar o museu. Então, por isso que fala de evento artístico. E tem também o cinema, que é transformação e tecnologia o tempo todo, né? Começa sem som, começa sem... Mas depois vai e começa a incorporar, e hoje em dia a gente vê que o cinema tem até Oscar para efeitos especiais, não é isso? Então, olha aqui, ó, de novo aqui, ó, web art, instalações interativas ou museus virtuais. Olha aqui, por exemplo, essa imagem aqui é um fruto da cybercultura. E a mais completa tradução, né? Uma síntese de várias mídias. Arte produzida na internet para internautas. Tá vendo? Um rosto aí com as flores em cima. Então, é dentro da internet, dentro da rede de computadores mundiais, o World Wide Web, que os web artistas, aqueles artistas que se dedicam a criar trabalhos para aparecerem, para serem mostrados absolutamente na internet, fazem esses trabalhos, né? Dentro do programa navegador da web. É aí que entram os grandes diagramadores, né? E entra aí os grandes, aqueles que escreveram os códigos. E o cinema? O cinema, considerado a sétima arte pelo Ricciotto Canuto, foi ele que falou que o cinema é a sétima arte, né? É uma arte que ainda continua a se transformar, ainda continua a evoluir. Não nasceu narrativo não, tá? Mas aí, depois que se venceu essa limitação do som, aí sim, aí começou a ter mais... já tinha um movimento, então começou a ter sonoridade, mudança de local de produção, e aí vai. É uma coisa assim, bem abrangente, né? O objetivo das produções era contar a história. Antes de contar a história, era atrair a atenção do espectador. Mas isso era lá bem no início. Claro que, obviamente, contar uma história vai
atrair muito mais, vai fixar muito mais a atenção das pessoas, né? Vai valorizar muito mais a arte, e foi o que aconteceu, né? Com isso, as primeiras apresentações eram realizadas em feiras ou locais públicos, mas tudo isso, obviamente, se transformou. Vamos ver aqui uma atividade? Bora lá. No filme, atualíssimo, hein, gente? Ainda estou aqui. A história gira em torno de um homem que, após sofrer um acidente, descobre que pode se comunicar com o mundo espiritual. Tá? Essa é a história do filme, nosso filme brasileiro, né, que ganhou aí o Oscar, né? Fernanda Torres, Walter Salles, Fernanda Torres e o elenco aí fantástico. Com base nessa premissa, que envolve o filme citado acima, qual dos seguintes temas é central para o desenvolvimento da história, né, da trama? Vamos ver aqui. A busca por vingança contra aqueles que causaram o acidente ou a exploração de tecnologia futuristas para comunicação interdimensional? A investigação de um crime misterioso. A jornada de autodescoberta em um mundo pós-apocalíptico. E a superação do luto e a reconciliação com a perda de entes queridos. Olha só, fundamental para o desenvolvimento da trama é essa superação aqui, tá? E também a reconciliação. É esse o tom. É essa a visão do filme. Vamos ver aqui, então, agora uma outra aula, né? Onde a gente vai ver sobre a música e a dança. Da unidade 2 aqui, recuperação. Vamos lá. Música e cidade. Você está vendo aí Lenine, Djavan, só artista, Paulinho da Viola, socorro, tem muita gente aí. E aqui tem o Wolfgang. Olha, música popular contém vários gêneros e estilos. O rock, o samba, o chorinho, o funk e o rap. E a música clássica? A música clássica, ou de concerto, é a música do nosso lado aqui. Nós somos ocidentais, de várias culturas e épocas como erudita ocidental. É uma música que utiliza esses instrumentos aqui, né? E é uma música que praticamente, hoje em dia, ela é microfonada, né? Mas antigamente não era muito assim, não. Então os instrumentos têm esse grande tamanho aí para poder o som alcançar as pessoas, né? E aí, ó, você vê que esse período clássico vai de 1750 a 1810 e o Mozart, esse camarada aqui, é o gênio, é o cara, tá? Wolfgang Amadeus Mozart, alemão que desde criança se mostrou aí um gênio, uma pessoa fora da curva, né? E considerado um exemplo da cultura erudita no ramo da música, tá? Então, falando nisso aí, vamos conhecer um pouquinho aí dos parâmetros do som. Assim como as linguagens das artes visuais e cênicas, a música também tem seus próprios códigos, tá? Então, aqui é uma das musas. A música, a própria palavra é derivada, né, daquelas a quem eram endereçadas as composições. Então, o som é produzido pela vibração de algum objeto. Então, a vibração da corda do violão, você bate na corda, aí a corda começa a vibrar, e aí a outra parte, a caixa do violão, faz com que a gente escute, né? Os gregos antigos diziam que os sons de instrumentos como a lira e a flauta eram capazes de provocar sintonia, contato, né, entre seres humanos e os deuses gregos. Vai saber. Tá bom? Então, acho que essa imagem aqui da Diana, a deusa da... Não, a deusa da música é outro nome, tá? Eu confundi agora aqui. Mas vamos seguir aqui, porque agora nós vamos ver sobre a cidade, a dança e a cidade.
A dança contemporânea, a dança do nosso tempo, não se baseia em técnicas e possibilita qualquer corpo dançar conforme o movimento. Então, como, por exemplo, eu posso dizer, eu não sei dançar, mas se eu chegar numa festa de reggae, no show, eu consigo dançar assim, porque você praticamente só mexe com a cabeça, né? Começa a mexer assim e tal, aí você está dançando. Porque a dança, eu estou falando de você dançar informalmente. Se você vai fazer, você vai dançar para pessoas assistindo você dançar, aí muda tudo. Aí muda tudo porque tem que ter ensaio, tem que ter movimento coreografado e aí muda tudo. A preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo um movimento de dentro para fora, não se separando o corpo da mente. Então é o que a pessoa está sentindo, está ali, aí começa a balançar os braços e tudo mais. Vamos ver uma atividade? Bora lá. Uma questão aqui do Enem, tá, gente? Aí você tem, vocês que fazem parte dessa massa, infelizmente não dá tempo a gente cantar, né? Porque tem que fazer a revisão. Mas há uma canção aí do Zé Ramalho, né? Grande autor aí, que ele fala o seguinte, eu vou ler porque a gente precisa interpretar, tá? Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Olha só a pergunta. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1997? Tá? Então, essa letra, essa passagem aqui é altamente crítica, tá, gente? Ele fica falando, ó, vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, fiquem sabendo, né? É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, vivendo uma vida de gado. Eita, povo marcado, como o gado, né? E vai feliz sem saber o que vai acontecer com a sua vida. Então, qual comportamento é criticado no trecho da canção aí? É que as pessoas não se revoltam contra essa condição. É isso que está falando aí, né? Passividade social, tá bom? Bom, vamos ver a nossa aula 18 sobre o teatro, a nossa última aula aqui da revisão, né? Você está vendo aí, ó. O teatro de palco quase não há interferência externa. A plateia deve permanecer em silêncio para não atrapalhar o acontecimento teatral. Até a metade do século XX era comum existir o edifício teatral também utilizado como sala de cinema. Olha aqui, que a gente está mostrando, tá? Então, atualmente, poucas cidades possuem espaços para receber espetáculos de outras cidades produzidas para o palco. O palco italiano, que é esse tipo de palco aqui, tá? É um dos espaços para as artes cênicas. E o teatro de rua? O teatro popular de rua é uma arte que mistura, é híbrido, porque mistura dança, música, circo, várias linguagens artísticas, né? E a sua origem passa pelos rituais da pré-história. Antes mesmo da história existir, existiam rituais, criações dos gregos antigos, né? Que percorriam castelos e cidades da Idade Média, chegando até os dias atuais. Olha ali essa demonstração aí. Hã? Aí o espaço cênico da rua, o público segue os atores e participa da encenação que tem por linguagem a intervenção urbana. E a arte circense? Tem aqui a companhia Carroça de Mamulengos, há mais de 30 anos, né, andando no Brasil, mistura espetáculo, técnica circense, teatro, formas animadas, música e contação de história em localidades remotas. É mais uma maneira, né? Em seus espetáculos, buscam a simplicidade, a singeleza da cultura popular, com bonecos, teatro e músicas
circo e músicas possibilitam uma interação com crianças e adultos. As crianças adoram, realmente. Vamos ver uma atividade aqui para a gente finalizar, tá? Então, você vê aqui, ó, uma questão do Enem também. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças da forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz, quando os canhões de luz são voltados para eles, sem aviso, né? Quanto ao som, tudo é gravado. Buzina de carro, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. Eita, olha só essa introdução aí, né? A descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela... Aí você vai ver aí, tem a subversão dos elementos tradicionais, a visão idealizada do mundo, uma representação da vida real, uma adaptação dos nossos valores da burguesia e a valorização do espectador do ideal humano. Então, representa uma forma de fazer teatro marcada pela subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral. Chegamos então ao final da nossa revisão. Espero que dessa vez agora você consiga fazer uma boa avaliação, tá bom? Valeu!